Incubação, chocagem com o uso de chocadeiras. A chocadeira ela vem auxiliar a reprodução de aves e de pássaros em ambiente doméstico na questão de abandono ou despreparo da fêmea nas primeiras reproduções. É muito corriqueiro ocorrer rejeições dos ovos e até mesmo dos filhotes nas duas primeiras reproduções das fêmeas. Isso ocorre de maneira mais frequente por causa do não respeito do amadurecimento, não só físico, mas também como instintivo da reprodução da fêmea por parte de nós criadores. Se você respeitar a idade, a maturidade de reprodução dessa fêmea, a ela chegar a 2 anos de vida, se tratando de pássaros canoros nativos brasileiros, curió, goleiro e todos os outros, caboquinho, bigodinho, se você aguardar a fêmea atingir no mínimo 1 ano e meio, né, que ela já irá aprontar 2 vezes, já irá entrar no ciclo de reprodução 2 vezes, será muito difícil que aconteça abandono ou rejeição por parte da fêmea dos ovos ou dos filhotes. Isso ocorre muito pela falta de experiência da fêmea, por ser sua primeira reprodução, postura, e também pela falta de maturidade instintiva, de reprodução instintiva da fêmea, não só do amadurecimento do seu aparelho reprodutivo, do seu sistema reprodutivo, como também da falta de amadurecimento do seu instinto materno, do seu instinto de reprodução. Então aguarde no mínimo 1 ano e meio para essa fêmea fazer 1 ano e meio de vida, para a partir daí então pensar em reproduzir essa fêmea. Ela irá aprontar com 10 meses, ela irá aprontar com 1 ano, ela irá aprontar com 1 ano e meio, sim, mas se você aguardar no mínimo 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, e a partir daí sim reproduzir essa fêmea, a chance de acontecer abandono por parte dessa fêmea dos ovos e dos filhotes será muito menor, né? Poderá acontecer? Sim, poderá acontecer. Aí só mesmo por causa da falta de experiência dela. E é bem provável que ela já tenha posto o ovo quando completou 10 meses ou 1 ano e você não reproduziu para esperar ela fazer 1 ano e meio. E se ela vir aprontar e pôr sem cruzar, sem a presença de macho, você deixa ela chocar no mínimo 5 dias, 7 dias para ela fortalecer esse ciclo. E se ela aprontar e pôr pela segunda vez com 1 ano, ou antes 1 ano e 4 meses, deixe ela chocar no mínimo 5, 7, 10 dias para que fortaleça esse instinto reprodutivo dela e ela se adapte e costume com isso. Na questão, se mesmo assim as fêmeas abandonar o ninho, que abandona mesmo fêmea experiente, né, já de 2, 3 anos, 4 anos, de 5 reprodução, abandona os ovos e filhotes por perturbação no ambiente, macho cantando, ela aprontou demais, nível de proteínas muito alto, né? Então ocorre aí nós usamos o recurso da chocadeira. Só que aí tem vários detalhes. Tem muita gente que diz, pô, comprei a chocadeira e nunca usei, comprei a chocadeira e nunca consegui fazer que o ovo venha a eclodir, e por causa de muitos detalhezinhos. Eu vou citar aqui alguns deles para que você possa estar corrigindo. Primeiro, a pergunta mais frequente é: a chocadeira funciona para chocar o ovo do zero, do primeiro dia até o 13º dia, até a eclosão, o nascimento dos filhotes? Sim. Mas para isso será necessário que você tenha uma chocadeira que atenda o limite de temperatura para essa espécie de ave, para essa espécie de pássaro. Você vai pesquisar a temperatura da incubação padrão para esse tipo de espécie de pássaro, de ave que você cria, para você ajustar essa temperatura para que essa incubação seja de maneira padrão, perfeita, que a temperatura não seja muito alta, não atinja uma temperatura muito alta ou muito baixa, para não desidratar o ovo e o ovo ficar oco, ou para não atingir a temperatura certa e ter a má formação de embrião por falta de temperatura. Então, pesquisando a temperatura correta de incubação para essa espécie que você cria, sabendo disso,
você vai ajustar para essa temperatura e após isso tem que entender que 3 dias antes da eclosão dos ovos, do nascimento dos filhotes, essa temperatura ela deve vir regredindo, vir diminuindo no mínimo 3 graus abaixo da temperatura da incubação. Ela vai diminuindo gradativamente. Você, claro, vai ter anotadamente, né, o dia da data da postura desse ovo, a data do início da chocagem, da incubação desse ovo e data prevista para o nascimento desse ovo. Com tudo isso anotado, você saberá mais ou menos quando irá ocorrer a eclosão. Então, quando se aproximar 2 dias da eclosão, você vai diminuir, né, 1 grau, 2 graus, né, para que esse filhote, quando ele nasce, quando ele vinha a nascer, ele não ser desidratado, ser acometido com alta temperatura, queimando sua pele e desidratando esse pássaro. E aí, quando eu falei para você pesquisar qual a temperatura ideal para a incubação dessa espécie, também você vai pesquisar qual a temperatura ambiente, né, ideal para o modo incubação, para que esse pássaro não morra de hipotermia por falta de temperatura, por frio, e não seja desidratado por alta temperatura. Tem essa questão da temperatura ideal para a incubação e a temperatura ideal para o modo estufa, para não desidratar esse pássaro, não matar o pássaro queimado e para não matar esse pássaro não vir sofrer hipotermia, sentir frio, que não seja muito alta, para não matar o pássaro por desidratação e para não muito baixa, para não esse pássaro não morrer por hipotermia, falta de temperatura. Tem toda essa sacada. Depois vem a grande arte da alimentação manual, né? É bom você pesquisar muito antes. Quando você pesquisar e procurar a temperatura ideal para esses pássaros, pássaros pequenos, nativos brasileiros, coleiro, curió, bicudo, todos esses pássaros que nós criamos no canoro brasileiro, a temperatura ela gira por volta de 35 graus, né, até 38 graus. Né? Vai depender da sua região. Região muito quente, se é 38, né? Se é 38, você bota um abaixo. Se é muito frio, você respeita os 38, mas se é norte, nordeste, que eu sou aqui em Salvador, Bahia, é muito quente, a temperatura ambiente ela já fica na casa dos 27 graus aqui, né? Então se eu colocar 38, ela vai subir um pouco a mais lá, vai chegar para 40. Então eu coloco 35, 36, né? E sempre vou dar estou acompanhando o termostático lá que mostra a temperatura que está interna lá na chocadeira. Como é muito quente, né, eu não boto 38, eu boto 35, 36, por a temperatura ser muito alta aqui, ela chega a subir um pouquinho, 1 ou 2 graus a mais. Então eu já coloco 3 graus a menos, 2 graus a menos. A outra coisa é, a chocadeira, gente, ela tem que ter umidade. A chocadeira ela não funciona apenas com a temperatura, ela tem a temperatura e tem a umidade. Muitas das chocadeiras ela vem com a bandejinha, né, com a porcentagem, a quantidade de água, de acordo com o tamanho e a potência do termostático da temperatura da chocadeira. Então, tem a temperatura e tem a umidade, tem que ter a fonte de umidade, tem que botar a vasilhinha de água lá. Se você comprou a chocadeira e vai comprar, vai vir um manualzinho explicando isso. Então, tem que estar acompanhando sempre, repondo o nível da água desse reservatório para essa umidade ali se manter sempre mesma. Não baixar muito a umidade que desidrata o ovo fica oco, ok? Tem todo esse detalhe. Após o nascimento, corrigir a temperatura para o modo estufa, pois se for só chocadeira e não tiver como você controlar a temperatura, se ela tem como controlar a temperatura, obviamente ela já vai estar funcionando como estufa. Se você tem como controlar a temperatura, baixar, diminuir, aumentar, se ela tem essa função, automaticamente ela será chocadeira e estufa, que é ótimo. Se for só chocadeira, fica complicado. Você terá que ter uma ama seca para pegar esses filhotes e colocar para uma fêmea cobrir ele e alimentar ele. É muito difícil ter esses pássaros que fazem essa função. Quem tem que botar a mão pro céu.
Os pássaros que fazem muito isso são os canários belgas, as fêmeas de canário belga, os manuns, né? As fêmeas de golinha brejal são fantásticas para isso. E muitas fêmeas de coleiro também. Você pode estar testando aí, colocar filhote a partir do 5º dia de vida, que eles já piam mais alto, para algumas fêmeas suas aí, para você ver qual delas e vão alimentar. Né? E você pode estar treinando essa. Primeiro, você faz filhotes a partir do 5º dia, que eles já piam mais alto. E isso aguça o instinto reprodutivo dessas fêmeas, materno dessa fêmea. Então, o filhote, a partir do 5º dia, ele já pia mais alto. Você coloca no ninho, coloca na gaiola e vai testando todas as fêmeas até você achar qual dessas fêmeas suas fazem isso. Né? E você percebeu, identificou que aí no meio de 10 fêmeas você tem 3, 4 que faz isso. Sempre você está dando filhote para essa fêmea, para ela aguçar ainda mais e se tornar uma ama seca. De várias espécies pode fazer isso. Então, gente, essas dicas aí para a reprodução, incubação, chocagem com a chocadeira, são muitos detalhezinhos que faz você corrigir, né, e ter sucesso com o uso da chocadeira. Pois o uso da chocadeira, ele faz o número de reprodução de filhotes aumentar drasticamente, né? Aí o nível de mortalidade cair bastante. Então, espero ter ajudado, gente. E outra coisa, após a incubação, após a incubação, eclosão, nascimento dos filhotes, regulou a temperatura da estufa, tem a arte da alimentação, né? Uma alimentação indicada para filhotes, são as papinhas. Um intervalo de alimentação de uma vez para outra, né? Varia de espécie para espécie. Dá uma pesquisada nisso também. Qual o intervalo de alimentação de alimentação manual, né? Entre uma e outra para pássaros canoros, pássaros nativos brasileiros. E escolher uma papa boa. Normalmente as papas indicadas para alimentação manual de filhotes, todas elas são excelentes, são boas. Mas aí vai depender do seu gosto e bolso e acessibilidade que você tem a essas papas aí. Hoje a internet ajuda muito nisso. Então, gente, fica aí essas informações, compartilha esse vídeo para outros amigos reprodutores aí, para fazer o uso melhor da chocadeira e corrigir esses pequenos detalhes ou falta de informação de experiência que muitos não tinham antes. Né? Para chegar a isso aqui que eu estou passando para vocês, eu perdi muito filhote, não tem como, é vivência, né? É vivendo, aprendendo, e aí a gente vai compartilhando, porque o meu intuito com a criação do canal, mesmo não tendo tempo, sendo pai de família, profissional de saúde, com essa pandemia aí, a cabeça a mil, o meu intuito é sempre ajudar a criação legalizada, a reprodução em cativeiro. Né? Sem essa de reprodução em cativeiro. A reprodução de cativeiro é a chave de salvação, de perpetuação de todas as espécies que nós temos aí. Vemos hoje aí a ararinha azul, que mesmo com toda essa hipocrisia que tem por aí, que é proibida a reprodução de muitos pássaros, e a ararinha azul é uma deles, como os papagaios, você não pode reproduzir, tem que extinguir, né? E temos que passar vergonha e pedir ajuda de criadores que reproduzem esses pássaros lá no Emirados Árabes, lá na Europa, adquirindo através do tráfico de pássaros, e mesmo assim ajudou com a reintrodução, né? Proibir a reprodução de uma espécie para futuramente reintroduzir. Um abraço a todos, fiquem com Deus.